Terceira temporada de American Gods já está a todo vapor. Eu tive a oportunidade de conferir os 4 primeiros episódios dessa temporada em primeira mão, porque a Amazon mandou pra mim, mas vim aqui fazer a análise do segundo episódio com vocês, porque eu quero que a gente tenha esse bate-papo de forma super aberta. Eu vi que vocês participaram muito lá no primeiro vídeo e tá na hora da gente continuar esse bate-papo falando aqui a respeito desse novo capítulo. E aí, será que as coisas estão melhorando? Essa guerra sai ou não sai? E o Shadow Moon? E agora, será que ele tem uma nova vida como Mike? Tá na hora da gente falar sobre tudo isso agora. Epa, para um pouquinho aí. Antes da gente ir pra nossa análise de American Gods, eu quero fazer um convite rapidex pra você. Se você gosta de análise semanal, deixa um comentário aqui nesse vídeo que na semana que vem eu cito o seu nome e mostro o seu comentário aqui na tela. Eu tenho feito isso muito nas análises de série que eu tenho feito aqui no canal e eu quero trazer você pra pertinho de mim. Então, deixa um comentário bacanoide quando você assistir esse vídeo e eu cito o seu nome no final do vídeo da semana que vem de análise do 4º episódio de American Gods. Agora, hora de analisar a série. Fala galerinha, aqui é a Rafa Gomes, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Antes da gente já partir pra nossa análise, eu quero pedir um favorzinho pra todos vocês. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta do meu canal, não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho também, porque isso é muito importante para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo entrar aqui. Eu percebi também que o YouTube misteriosamente está tirando algumas pessoas que já eram inscritas aqui no canal. Eu vi exemplo disso de algumas pessoas que já deixaram comentários aqui em vídeos anteriores. E para evitar que esse tipo de coisa aconteça, não esquece de dar um checklist aqui, ó, de conferir se você tá inscrito mesmo no canal para você não perder nada novo, ok? Bora lá falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de American Gods. A série tá começando a retomar o seu caminho, como vocês viram lá no meu vídeo de primeiras impressões. As coisas começaram a melhorar um pouquinho mais. E aqui a gente tem o Shadow Moon agora com uma nova identidade, vivendo como Mike lá em Lakeside. Essa cidadezinha aí do interior que é super pitoresca, aparentemente parece que todo mundo ali faz parte de uma propaganda de margarina, porque estão todos muito felizes, principalmente a Anne-Marie, que é uma mulher que, olha, sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Essa mulher é muito misteriosa pra mim, porque ela é exageradamente feliz, nós sabemos muito pouco sobre a sua vida e ela se comporta de algumas formas que, assim, me deixam sempre um pouquinho com o pé atrás dela. Como eu já vi os 4 primeiros episódios da terceira temporada, a gente começa a vê-la um pouquinho mais além do que a gente já viu até agora nos 2 primeiros episódios. Mas nada que signifique que talvez essa mulher tenha, sei lá, uma segunda agenda ou algo do gênero. Mas fato é que ela é muito efusiva de um jeito que, olha, não sei não, acho estranho, viu? E nós percebemos que aqui a Bilquis, que é a deusa do amor, acabou meio que metendo os pés pelas mãos. Ela tava precisando de uma ajudinha ali na parte técnica, chamou ninguém menos que simplesmente o dono da maior empresa de TI do mundo. Eu tô falando aqui de Bill Sanders e ele meio que vai pra cima dela, se desentende com ela, começa a fazer algumas cobranças em relação à relação entre eles dois. Ela deixa bem claro que ela não pode tocar nele, mas ele começa a fugir um pouquinho do controle e aí ela decide ter relações com ele. E é claro que quando ela vai fazer isso, ela acaba engolindo o Bill Sanders, que é uma figura de extrema importância, é um cara que, obviamente, se ele sumir do mapa, todo mundo vai sentir a falta dele, porque ele é realmente o dono da maior empresa de TI do mundo. E quem também tá muito interessado nesse cara é o Mr./Miss World. Então é claro que o Mr./Miss World tá querendo chamar ele pra dentro da sua guerra, tá querendo trazê-lo pro seu time, porque quando os deuses velhos e os deuses novos começarem a se enfrentar, é claro que ter o magnata da comunicação digital, né, da parte de TI, ao seu lado, é uma grande ajuda para tentar vencer essa guerra entre deuses. Mas agora, com o sumiço do Bill Sanders, é claro que a coisa vai ficar muito feia pra Bilquis. Agora, como isso vai se desenrolar, a gente vai ter que esperar na semana que vem, né? Shadow Moon recebeu um convite para ir pro festival Coliada, que é lá em Chicago. O festival que também vai celebrar a morte da Zoraya, que era também uma deusa que acabou morrendo no meio daquele tiroteio que a gente viu lá no passado. Então, em virtude da morte dela, obviamente, a gente tem aqui também um outro deus que vai fazer de tudo para fazer com que os responsáveis pela sua morte paguem por isso. E é claro que a morte da Zoraya acaba também incentivando e instigando ainda mais essa galera a sair em guerra contra os novos deuses, porque, querendo ou não,
a morte dela também acaba servindo como um estopim ainda maior para essa guerra que já havia sido anunciada. E aí, no meio desse festival, a gente vai ver alguns impasses acontecendo. O primeiro deles é com a chegada do Wednesday, que também atende pelo nome de Odin. O Wednesday está ali tentando lembrar o Xenobog que ele realmente fez um compromisso com ele de ir para a guerra defendendo seu lado. É claro que ali no começo os dois acabam meio que se estranhando, o Xenobog não tá muito afim de dar suporte assim pro Wednesday, embora tenha dado a sua palavra, porque ele fala que a morte da Zoraya também respinga no próprio Wednesday, no Odin, porque de certa forma é ele quem tá começando toda essa revolução, essa guerra entre velhos e novos deuses. E ali no meio daquela confusão eles acabam discutindo, bebem pra caramba, de repente os dois acabam meio que saindo numa porrada, aquela coisa de, sabe, os dois estão dançando juntos e estão brigando ao mesmo tempo, é uma confusão, mas é claro que aí o apoio entre eles acaba sendo fortalecido e a gente vê que o exército do Odin tá começando a crescer um pouquinho mais. E não só por isso não, viu? Eu vou explicar também quem que vai entrar no lado dele nessa guerra. Mas antes disso, preciso falar pra vocês que o Sharon recebeu esse convite pra ir pra essa festa. Ali ele vai ter o seu momento também, que por enquanto eu não achei assim que trouxe nada de muito grandioso pra gente. Aquela conversa que ele teve com aquela moça lá em relação à moeda, em relação ao seu futuro e a forma como ele deve se posicionar, é uma conversa que foi muito evasiva. Não acho que dali, naquele momento, dá pra tirar muito de valor disso. Eu creio que isso será um pouquinho mais abordado lá na frente, porque aqui mostra o Shadow falando que ele tá cansado desses enigmas, dessas brincadeirinhas, desse chove não molha, esse negócio de jogar ele de um lado pro outro. Acho que ele tá cansado de tudo que ele viveu na segunda temporada, né? Porque o que mais fizeram com ele na segunda temporada foi jogar ele de um lado pro outro sem propósito nenhum, né? Talvez ele esteja só desabafando aqui daquela temporada que foi bem ruim. Mas ali a gente também teve o Salin que tá desolé. Ele perdeu o seu mozão, o Jin, e ele não tá muito disposto a seguir em frente não, porque no final da temporada anterior a gente viu eles dois juntos e de repente o boy deixou um bilhete pra ele falando que vai obedecer um chamado do Wednesday, ele vai sair em uma missão, aquela coisa super evasiva que também é pra consertar um erro lá da segunda temporada. Essa partezinha, esse arco do Salin é um arco que assim, é quase uma meia-culpa, porque o ator que interpretava o Jin acabou saindo da série e como a terceira temporada não tá muito afim de reescalar os personagens como fizeram com a Mídia, porque a Mídia, que era vivida pela Gillian Anderson, era realmente uma personagem espetacular na primeira temporada, depois foi substituída por uma nova atriz na segunda temporada, não deu certo, essa atriz também não tá mais na terceira temporada, e com a saída do ator que fazia o Jin, ao invés deles reescalarem, eles tentaram preencher esse buraco, essa lacuna que ficou, só que a gente sabe que dali não vai sair muita coisa, porque como o personagem não retorna nessa terceira temporada, então é claro que ou o Salin vai ter que mudar sua percepção de vida, ou ele vai ficar nessa fossa até o fim, né? Algo que até mesmo o Wednesday já cantou a bola pra ele. E antes que o pôr do sol venha roubar o restinho de luz que eu ainda tenho pra gravar esse vídeo na luz natural, eu tenho que apresentar pra vocês o outro deus que foi introduzido aqui nessa terceira temporada, mais precisamente nesse episódio, que é o deus da guerra. Eu tô falando aqui do Tyrell, que hoje trabalha como dentista e tem um prazer bizarríssimo, que é realmente extrair os dentes dos seus pacientes e guardá-los em uma caixinha onde ele nem sequer higieniza esses dentes. Olha que bacana, gente. E a gente percebe que o Tyrell e o Odin também já se conhecem pela conversa que eles têm lá no consultório do Tyrell, e o Odin vai lá para pedir uma doação para ele. E a forma como essa conversa se desenrola, a gente já percebe mesmo que não apenas o Tyrell já tinha demonstrado seu apoio ao Odin, como também tinha uma participação ali diferenciada, por meio de grana, provavelmente. A gente não tem essa confirmação, mas pela forma como a conversa se desenrola, isso fica bem sugestivo. E nessa cena também acontece algo interessante. A gente vê ali na mesa do Tyrell um cartão postal que era celebrando o solstício mandado por Demeter. Esse cartão postal chama a atenção também do Odin, que acaba eventualmente
furtando esse cartão. Agora, de que forma isso vai se desenrolar também nos próximos episódios, nós ainda não sabemos. Mas se American Gods voltar para sua boa forma que eles tiveram lá na primeira temporada, a gente já sabe que aquilo ali não é um mero joguinho mental com a audiência. Dali pode sair algo que seja muito importante. Então eu tô citando essa partezinha do episódio para manter vocês atentos e guardar essa memória aí agora na sua cachola, porque quem sabe a gente não volte nesse assunto até o final dos episódios, não é? E caminhando já pro final desse episódio, a gente também sabe que quando o Shadow Moon acaba voltando pra Lakeside, ele vai descobrir da pior forma possível que a Allison, aquela adolescente que trabalha na loja de roupas onde ele comprou o seu casaco, acabou desaparecendo. Ninguém sabe do paradeiro dela, o que aconteceu com ela, mas ela desapareceu exatamente no mesmo período em que ele esteve fora em Chicago, fazendo com que ele se tornasse o principal suspeito de um possível sequestro dessa garota. Então, obviamente que quando ele chega na cidade, a cidade tá toda de cara virada pra ele. É uma cidadezinha pequena, onde as pessoas se conversam demais e também possuem uma vida muito intrínseca, tá todo mundo muito conectado, então é claro que onde ele pisa tem sempre alguém olhando torto pra ele. Mas ainda nesse episódio, no finalzinho do episódio, o policial que tá investigando o seu caso realmente descobre o seu álibi, acaba realmente descobrindo que tudo que ele falou na hora de ser questionado era realmente verdade, só que virou um clima meio estranho ali, que vocês vão poder ver depois na semana que vem. Porque, querendo ou não, ele é um homem negro acusado de ter sequestrado uma jovem branca e loira. E aí a gente já começa a ver que American Gods está começando a entrar também um pouquinho mais em questões raciais, algo que ficou muito de fora da série e que foi um dos aspectos que foi muito criticado por um dos atores que acabou saindo no final da segunda temporada e que chegou a acusar os produtores de racismo. Esse ator que veio com essas acusações é o Orlando Jones, que interpretava o Mr. Nancy, que pra mim era um dos melhores personagens da série, que também não vai ser reescalado, acabou sendo descartado da série sem muitas explicações, por enquanto a gente ainda não teve nada, mas é importante citar que depois de não tratar quase nada de racismo na série, agora American Gods começa a fazer isso, como a gente já viu também lá no primeiro episódio com a introdução de uma nova deusa. Mas como tudo isso será abordado nos episódios seguintes, a gente, é claro, vai ter que aguardar as semanas que virão ainda, não é, galera? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque você sabe que tem muita coisa boa. Então continue me acompanhando aqui no Rafa Gomes, clica numa dessas duas telas que vai aparecer aqui pra vocês. E é claro, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê na próxima análise, ok?